Memórias de Marta, de Júlia Lopes Almeida, para o vestibular da FUVEST. Se você ainda não viu os capítulos 1 e 2, eu sugiro que você volte na playlist que está aqui no link e assista, e depois venha para cá para acompanhar o capítulo 3. Ao expirar das férias, caí gravemente doente. Desenvolveram-se no cortiço a epidemia terrível de difteria e o sarampo. Minha mãe enlouquecida não me desamparava. Velava assídua dia e noite por sua pobre doentinha, evitando o menor golpe de ar, proporcionando todo o possível conforto. Logo no primeiro dia de doença, correu à casa do médico de manhã, mas só à noite é que ele apareceu, o que desesperava de impaciência. Eu gemia baixo, enfraquecida e prostrada pela intensidade da febre. Delirei, tive sufocações medonhas e só depois de 2 semanas pude levantar-me muito trêmula e muito impertinente. O médico deixou de ir ver-me. Ofereceu caridosamente seus conselhos sempre que dele precisássemos. Principiou a convalescência, a época de desejos irrealizáveis e de excitações nervosas. Eu queria tudo o que não possuía. Exigia impossíveis àquela pobre mártir que tinha na voz súplicas e no olhar toda a meiguice de uma alma angélica. Um dia quis ver a boneca da menina Lucinda, cuja lembrança não sei por que se despertou em meu espírito. Quero brincar com Mademoiselle Rosa. Mademoiselle era a minha ideia fixa. Deixe estar, meu amor, dizia a minha incomparável enfermeira. Hás de ter também uma boneca assim. Mas há de ser já. Já? Pois sim, vou comprar-te uma agora mesmo. Não, eu só gosto da Rosa. E chorava. A Lucinda tinha ido viajar com a família e não podia minha mãe socorrer-se de sua generosidade. Não chores, que te tornas a ficar pior. Descansa, que hás de ter uma boneca muito linda. E marejavam-lhe os olhos de lágrimas. Eu, apesar de muito crescida, não me envergonhava daquelas exigências. Nem um ralho de minha mãe. As impertinências manhosas e insuportáveis opunha sua resignação e seu grande medo de me ver outra vez com febre e inerte. No dia imediato, comprou-me uma boneca para consolar-me, deu-me embrulhada e pôs-se à espreita, fixando avidamente em mim o seu olhar de santa. Desdobrei com as mãos enegrecidas Desdobrei com as mãos emagrecidas o papel amarelo em uma ansiedade nervosa. Quando vi o desejado objeto, levantei os olhos para minha mãe e, como se estivesse em frente de um espelho, vi nela retratada a minha decepção. A boneca rolou para o assoalho, onde permaneceu alguns minutos, depois de um bom movimento. Pedia, compus-lhe o vestido de gás vermelho, salpicado de florezinhas de pano, e adormeci com ela nos braços. Restabeleci-me vagarosamente. Minha mãe redobrava-se de trabalho para pagar-me vinho fino e remédios caros. Era caprichosa, mas demoradíssima no serviço. Faltava-lhe as forças para sacudir o trabalho e desembaraçar-se depressa. Voltei, enfim, à aula. Agora com preguiça, saudade daquelas horas vazias entre a criançada da vizinhança. A Rita entrou nesse ano, levada por mim, que lhe segurava a mãozinha tigreira, com um ar vaidoso de proteção. Dona Aninha estava na sua cadeira de braços sobre o estrado, em frente dela. Em cima da mesa misturavam-se, com os lápis e as lousas, raminhos de manjericão, rosas de Alexandria e galhos de alecrim, levados pelas discípulas. As rosas mais finas estavam colocadas num copo cheio de água. As adjuntas riscavam pedras de cabeça para baixo. Apresentei Rita à professora, dando-lhe um papelzinho que já viera escrito de casa, com o nome e a naturalidade da pequena. Eu gozava naquele momento de um prestígio extraordinário. Aquele ato simples de matrícula em que eu intervia diretamente fazia-me crescer diante dos olhos parvos da menina ignorante. Desde então tomei grande propederância sobre Rita, que não fazia nada sem meu conselho. Em cada ano que começa, há uma onda nova de meninas que entram,
e um grande vácuo de meninas que saíram, algumas sem nenhuma palavra ao menos de despedida. Cada dia ocorre-nos a lembrança uma ou outra colega que não tornamos a ver. É uma impressão delicada e estranha nas crianças, essa em que a novidade traz uma certa tristeza indefinível. Felizmente, ainda lá encontrei Clara Volta. Felizmente, ainda lá encontrei Clara Silvestre, com o seu formoso rostinho alvo e rosado e o cabelo castanho, amarrado no alto com uma fita cor-de-rosa. Mostrava-se agora ciumenta de mim com a Rita, e toda ela, só para fazer-se pirraças, se dedicava a uma caboclinha risonha. De vez em quando, fazíamos as pazes, e eram então abraços e beijos sem fim. A professora começou a mostrar a predileção por mim, dando-me, muitas vezes, uma cadeira ao seu lado para ajudá-la a tomar a lição das meninas do ABC. Diziam que eu tinha muita paciência e muito jeito. As crianças deram em trazer-me também raminhos de alecrim e perpétuas, mal amarradas com linha. Assim correu o ano. Chegando o mês de dezembro, tornou a época do descanso. Fiz meu segundo exame com louvor. Minha mãe, julgando-me suficientemente instruída, quis acostumar-me a ajudá-la, mas viu com tristeza que eu não tinha jeito para os trabalhos a que me propunha. Mandava-me vigiar a panela, mas a comida queimava-se ou o fogo extinguia-se. Olhava-me sem repreender-me e uma ocasião disse-me com brandura: Tu não nasceste para isso, mas, filha, é preciso que te habitues, bem vês, somos muito pobres, e quando eu morrer, deves saber sustentar-te com dignidade e firmeza. Ao ouvi-la falar em morte, desatei a chorar e prometi trabalhar, mas no dia seguinte entornei a panela nas brasas que se apagaram. Eu tinha então 11 anos. Nessa idade, lidava arduamente a Carolina. Mas a Carolina era Carolina, um anjo condescendente e sofredor, que levava beliscões, tendo por isso nódoas negras em seu corpo de gafanhoto muito branco. A Carolina tinha juízo, como uma senhora sensata e coração imaculado. Enfim, a Carolina não entrava nunca em uma casa como a Lucinda, nem se vira em frente de um espelho miserável e feia, ao lado de outra menina de sua idade, bela e orgulhosa. Passei tristemente o resto das férias e logo no primeiro dia de escola voltei à classe. Chovia e estavam poucas meninas. Fim da lição, principiei a costura, a bainha de um lenço. Uma adjunta conversava intimamente com a mestra, em um tom que me permitia ouvi-la sem indiscrição. Falava de si, de sua vida passada, dando graças a Deus por ter um emprego, cujo ordenado lhe consentia um certo conforto, evitando que o irmão, única pessoa da família, a protegesse, dando-lhe coisas como supérfluas. De novo, pausa dramática, porque a crise está derretendo. Por mais necessárias que fossem, pela cunhada rapariga invejosa e irônica, segundo frases suas. Estou morta por tirar a cadeira. Continua. Só assim viverei tranquila. A professora animou-a. Ela retirou-se com um sorriso satisfeito e eu fiquei pensativa. Nessa noite sonhei que era mestra. Tinha uma casa grande, com jardim, onde cantava doidamente, e uma alegria exuberante e abençoada, os passarinhos. Quando acordei, disse o sonho à minha mãe. Vi-lhe no rosto lampejar a alegria. Foi assim que desabrochou em meu espírito essa única flor imaculada e santa, de aroma fortalecedor e doce. Amor ao trabalho. Eu projetava fazer fortuna e ensinar meninas. Queria um palacete com espelhos, móveis esquisitos. Atraía-me a figura nervosa e brilhante de Lucinda, aquela visão que me plantou na alma o arbusto de negros frutos cujo sabor me envenenava, a inveja. Sonhando ser mestra, eu não imaginava o descanso, o repouso ameno que eu daria à minha mãe como recompensa dos grandes sacrifícios feitos por ela para meu próprio bem. Eu não pensava em ser útil
em tornar-me necessária, imprescindível. Eu não queria ser mestra para não morar em um cortiço mal, alumiado, infectado, úmido, nesta terra onde tantas flores, tanta luz e tanta alegria. O caso é que, fosse qual fosse, a mão que me escreveu no pensamento a resolução de vir a ser professora, pertencesse ela à tentação diabólica do luxo ou à compreensão de um dever, fosse qual fosse, eu o abençoo. Continuei a estudar e fazia progressos. Os primeiros prêmios eram meus, dava-os a minha mãe que guardava como relíquias em um cofre de madeira, onde tinha um retrato do meu pai e algumas cartas de família, amarelecidas pelo tempo. Por isso, dizia-me às vezes sorrindo, nesta caixa estão o meu passado e o meu futuro. Uma tarde voltávamos do colégio, eu e a Rita, quando no meio da rua tivemos de parar estupefatas. A Ilhoa ia entre dois soldados, com o vestido esfarrapado, o cabelo solto, o rosto sangrando, coberto de arranhões. As mangas arregaçadas mostravam os seus braços de lavadeira robusta, avermelhados e musculosos, e havia um tal ar de fúria e de dor no seu olhar, que ela nem viu a filha, que chamava por ela, agarrando-se a mim. À porta do cortiço havia ajuntamento do povo. Algumas pessoas riam-se. O Joaquim, vendeiro, vociferava, roxo de cólera, empapado num lenço o sangue que escorria o nariz. Entramos em casa, trêmulas de sustos. Soubemos de tudo. O Maneco tinha ido com a mãe ao médico. A Ilhoa queixara-se. O pequeno não comia, não dormia, tinha tremuras nas mãos, o ar pasmado, e entrava a emagrecer de uma maneira espantosa. O médico, depois de um rápido exame, declarou o doente incurável. Aquilo era efeito do vício, já não valia a pena dar-lhe remédios. Que o deixasse beber à vontade, a morte não tardaria muito. A Ilhoa voltou arrastando o filho, atirou-o na cama, recomendou a Carolina, e saiu de novo para a rua. Estrangular o Joaquim entre os seus dedos rigorosos era o seu intento, mas devagar, dizendo o mesmo. Meu filho vai morrer por tua causa, mas antes que ele morra, hás tu de ir para o inferno. A venda estava cheia de gente. Ela não viu senão o dono magro amarelo alto, perto do balcão ceboso. Atirou-se a ele, esmurrando-o num atravessamento de cólera. Caíam copos, garrafas, uma barulheira medonha que ia atraindo os curiosos. Vieram os soldados, separaram-nos as pranchadas e lá o levaram para a polícia com as mãos cheias de sangue e fios de barba de ouro. Dentro da casa, Carolina chorava baixo. Contudo, o irmão que teimava em voltar para fora. Ela ouvia tudo com o coração apertado, mas não faltando aos seus cuidados. Minha mãe foi acompanhá-la, ajudando a deter o Maneco. Carolina deu o jantar a Rita, obrigou o irmão a tomar um caldo e arrumou depois tudo no armário, limpando as lágrimas ao pano dos pratos. Numa das voltas, minha mãe notou-lhe. Que é que você tem nas pernas, Carolina? Estão inchadas. Há muito tempo já estão assim, cada dia engrossam mais. Já não posso calçar as meias, isto não é nada. Já falou ao doutor? Não. Mas já tivemos aqui uma vizinha com a mesma coisa e o doutor disse que era umidade. A gente pode mesmo morar em outro lugar, isso não é nada. Quando se tratava de suas doenças, ela dizia sempre, repetindo-se, isto não é nada. Só no dia seguinte foi que a Ilhoa voltou para perto dos filhos e mal entrou, desafogou-se em lágrimas. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau!